Márcia, tudo bem? A prof vai tentar explicar, é uma aula bem extensa, eu fiquei 2 aulas falando sobre isso, eu vou tentar ser a mais sucinta possível nos aspectos nutricionais da atividade física e depois a prof vai explicar como que realiza os cálculos para fazer um cardápio de um atleta. Então, por que é necessária a nutrição? A nutrição ela vai aprimorar o desenvolvimento físico daquele atleta, ela vai otimizar o condicionamento físico daquele atleta, ele vai acelerar o processo de recuperação de fadiga e, muito importante, vai evitar lesão. Então, uma ótima nutrição ela vai ser importante para vários aspectos. Um deles, é claro, vai melhorar os treinos consideravelmente, vai reduzir lesões e vai aumentar o condicionamento e a resistência física, bem como a sua performance também. Sobre os carboidratos, o que é importante aqui nessa aula, né? Então, o carboidrato ele vai servir de substrato para o glicogênio muscular, que é a nossa principal fonte de energia durante o exercício. Só para recapitular, lá no metabolismo dos carboidratos, eu expliquei isso em dieta, expliquei isso também em esportiva, nas aulas anteriores. Então, o que o carboidrato ele vai fazer? Ele é uma molécula de glicose, a gente vai se alimentar dela, ela vai fazer a sua quebra, um pouco vai ser armazenado no músculo, que é o glicogênio muscular, e um outro pouco vai ser absorvido, vai ser armazenado no fígado, que é o glicogênio hepático. Agora a gente está falando de glicogênio muscular, que é a nossa principal fonte de energia durante os exercícios, tá lá. Então a gente vai pular corda, fazer qualquer atividade física, a nossa fonte de energia vai ser proveniente lá daquele músculo. Então por isso é importante a gente falar sobre os carboidratos, a nossa principal fonte de energia. Como que a gente coloca esse carboidrato? Como que a gente vai dividir esse carboidrato durante o treino daquele nosso atleta? Existe o pré-treino, que é super importante, bem como o pós-treino, que é super importante também, tá? Então, quando você for fazer um planejamento alimentar de um atleta, você precisa saber bem certinho, depois a prof vai te explicar isso. Então, qual que é o treino, qual que é a intensidade do treino, qual que é a duração do treino, o que ele faz, né, naquele treino. E você vai ter que colocar um pré-treino para ele se alimentar e depois um pós-treino para ele se alimentar. E cada um tem especificidades diferentes. Então, talvez o que você coloca no pré-treino, você não vai pôr no pós-treino. Então, é isso que a prof vai tentar explicar para você agora. No pré-treino, é aconselhável realizar refeição até 3 horas antes do exercício. Então, assim, pré-treino é super importante, porque a energia proveniente daquele treino vai ser daquela alimentação, daquele pré-treino, tá? Então, você sempre coloca fontes de carboidratos. Se você colocar um carboidrato complexo, por exemplo, aveia, linhaça, pão integral, sempre tenta pôr antes, 3, 4 horas antes daquele exercício. Porque ele tem carboidrato cheio de fibra, a digestibilidade dele é maior, então ele vai ficar mais tempo, ele vai demorar para ser absorvido. Então ele precisa de energia, ele vai conseguir aquela energia, vai dar o pico de índice glicêmico daqui 3, 4 horas. Então a gente sempre sugere, se você for colocar algo integral, pode pôr, prof, pode pôr, mas coloca 3, 4 horas antes do treino para que naquele horário do treino ele tenha aquela energia suficiente, tá? Então o pré-treino do atleta, ele vai representar de 60% a 70% do total de calorias provenientes do carboidrato. Olha o quanto é importante o carboidrato. Quando a pessoa ela não conseguir aguardar até 2 horas, né? Então ele não consegue. Prof, mas ele não vai conseguir aguardar 2, 3 horas para fazer atividade física. Então se ele treina 7 horas da manhã, pense comigo, ele não vai levantar 5 horas da manhã, ele não vai levantar 4 horas da manhã para fazer um pré-treino. Tem que levantar 3 horas antes só para se alimentar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar refeições ricas em carboidratos simples, sim. A gente vai priorizar as fibras, mas ele tem que ser pobre em gorduras. Por quê?
vai facilitar o esvaziamento gástrico. Concorda comigo? Se um atleta ele se alimentar de uma grande fonte de carboidratos complexos, ele vai estar empachado, ele vai estar cheio na hora de treinar, e não é essa sensação que a gente quer passar pro nosso paciente. Ele vai reduzir o desconforto do TGI durante o exercício. Você vai ver lá na aula 2, na aula 1, em que a prof explicou que o jejum ele não é indicado em treinos de alta duração, de alta resistência, porque o paciente vai dar pico de hipoglicemia, pode entrar em coma, pode desmaiar. E a gente precisa facilitar a disponibilidade de glicose para que ele tenha energia suficiente para que ele treine. Pensa comigo. Se você vai num treino, se você treina às 5 horas da tarde, a tua última refeição foi meio-dia, você vai num treino, você vai cansar mais rapidamente do que se você for fazer um pré-treino às 4 horas da tarde, às 3 horas da tarde. Então, a gente precisa de energia rápida para que a gente consiga fazer esse exercício. Então, anota aí, importante. Pré-treino, a gente deve priorizar os carboidratos. De 60% a 70% dessa refeição, ela tem que ser proveniente de carboidrato. Se for um pré-treino imediato, então eu já vou treinar, prof. 7 horas da noite eu vou treinar, 6 horas da tarde eu faço um pré-treino. Então a gente coloca uma fonte de carboidrato simples, né? Um exemplo de fonte de carboidrato simples, vai lá, pode pôr vamos pensar, uma pasta de amendoim com pão, é uma fonte de carboidrato simples. A gente pode pôr uma banana com aveia, é uma fonte de carboidrato simples, né? A gente não vai pôr algo muito... por exemplo, vai pôr um doce de leite, a gente consegue pôr, mas a gente não vai pôr algo muito complexo que ele não consiga digerir tão rapidamente, ele não consiga fazer a quebra dessa energia. Então, como a prof já disse, o consumo de carboidratos complexos é preferível 3 horas antes para que evite esses picos glicêmicos durante o treino. Então, normalmente, né, mais fácil. Carboidrato simples, a gente sempre faz uma oferta de carboidrato simples durante o treino. No pós-treino, o que é importante no pós-treino? Logo após o término da atividade física, o nosso atleta, né, o nosso paciente, ele deve ingerir carboidrato também, ele precisa repor os estoques de glicogênio muscular que foram gastos durante o exercício. No pré-treino, vamos retornar, a gente consegue ofertar tanto simples quanto complexo. No pós-treino, é somente indicado carboidrato simples, porque ele tem ação mais rápida, ele vai ser absorvido mais rapidamente pelo nosso paciente, pelo nosso cliente. Então, pré-treino, tanto faz, simples e complexo, o que vai determinar é o horário que você vai administrar esse pré-treino. No pós-treino, sempre uma fonte de carboidrato simples, porque ele precisa repor rapidamente aquele glicogênio muscular perdido durante o treino. Proteínas, o que é importante nas proteínas, né? Então, as proteínas, ela tem extrema importância na atividade física, normalmente, mas não somente, né? Ela provém de carnes, leites e ovos. Existem proteínas de origem animal, existem proteínas de origem vegetal também, tá? Então, quando a prof fala proteína, a prof não tá falando só carne, bife, frango, ovo, leite, a gente não tá falando só isso. Existem outras fontes de proteína vegetal. É claro que ela possui um teor menor de proteína, mas ela possui proteína. E, por exemplo, um feijão, uma soja também. Ele é um nutriente responsável pela regeneração e pela recuperação muscular, então a proteína se não for, né, a mais importante, ela, assim, sem dúvidas, ela é uma das mais importantes em questão do planejamento alimentar de um esportista. A ingestão dessa proteína, ela pode ser fracionada durante as refeições, então eu não preciso colocar tudo no pré-treino, tudo no pós-treino, e nem devo fazer isso. Eu posso fracionar aquela quantidade de proteína durante todo o meu dia. Então, como a prof já disse, ele é um nutriente responsável pela regeneração e pela recuperação muscular. As proteínas, elas são compostas por 20 aminoácidos totais. Existem 9 essenciais e existem 9 não essenciais. Qual que é a diferença? O que vai determinar se ele é essencial ou se ele é não essencial? Ele é essencial se ele não for produzido pelo nosso organismo, né? Então, a gente precisa consumir pela alimentação os aminoácidos essenciais. Os não essenciais, não que ele não seja não essencial, mas ele tem esse nome porque a gente já produz ele normalmente no nosso corpo, tá? Então, os aminoácidos essenciais, eles não são produzidos pelo nosso corpo e é muito fácil consumir ele na dieta.
Aqui existe a suplementação do EAA9, que são os 9 aminoácidos essenciais. Eles são provenientes de proteínas animais e de lácteos, então a gente consegue fazer essa suplementação. Não recomendo, porque é muito, extremamente fácil você conseguir bater a quantidade de aminoácidos essenciais somente com a alimentação. Não é necessário, né? Não recomendo que venha a estar suplementando o EAA9, mas eu mostro que existe. Assim como qualquer outra fonte de proteína, né? Ele vai resultar em hipertrofia, ele vai resultar numa síntese de proteína, que é o que a gente quer para o nosso cliente esportista. E ele também ele ajuda na modulação do equilíbrio proteico. Existe também o Branched Chain aminoácidos, que são o BCAA, que são 3, tá? Existem 9 aminoácidos essenciais num todo, mas existem 3 que são de maior importância, que é o BCAA, que a prof colocou ali a ilustração do suplemento. Existe esse suplemento, prof, existe esse suplemento. Mas também não recomendo, porque a gente consegue encontrar facilmente em alimentos vegetais e em alimentos animais também o BCAA. O BCAA, olha a importância dele. Então, são esses 3. Leucina, metionina e isoleucina. São esses 3 aminoácidos essenciais. Eles constituem 30% da composição do nosso músculo estriado esquelético, que é esse músculo que faz o exercício físico, né? Composto aqui no braço, no bíceps, no tríceps e assim sucessivamente. Eles são compostos por leucina, isoleucina e valina. Devo ter falado errado no anterior, falei metionina, né? Então, leucina, isoleucina e valina são o BCAA, são os 3. Ele vai ajudar também na função neuronal, então, função neurológica do cérebro, além de toda aquela síntese de proteína que eu já falei que ele é importante. Ele ajuda na regulação da insulina e na glicose do sangue, tudo que entra e tudo que sai de glicose, tá? Então, ele vai ajudar. E ele vai aumentar o estado energético da fibra muscular, que é isso que normalmente o nosso cliente de esportista ele quer, hipertrofia do músculo, certo? Olha esse slide, que importante. Dietas acima de 1,2 grama de quilo, a suplementação é insignificante. Meu Deus, professora, eu não entendi. Tá? Então, vamos fazer um exemplo. A Tássia tem 60 quilos. Exemplo. A Tássia tem 60 quilos e eu pego, né, 60 quilos, 60 gramas é 1,1 de proteína. 1,0 grama é 1 por quilo, né, digamos. 1,2 é só você fazer o cálculo. Se tem mais disso de proteína no teu corpo, então tem 64. Tem mais de 64 gramas de proteína no teu corpo que você consegue encontrar pela alimentação, não precisa suplementar BCAA. Então, normalmente a gente suplementa BCAA mais em pacientes vegetarianos, que não é normalmente os casos que a gente encontra, caso clínico de esportista. Proteínas do leite. Quais que são as proteínas do leite? A importância da proteína do leite, ela vai ajudar no estado de hidratação, ela vai repor o glicogênio muscular, lembrando que ela é uma proteína, mesmo que ela não é oriunda, que a gente sempre relaciona proteína, carne, mas ela sendo uma proteína do leite, ela sendo uma proteína de origem animal, mas ela não é classificada como uma carne, e ela vai ajudar no glicogênio muscular. Ela vai ajudar na recuperação a recuperação da fadiga, que vai danificar os músculos, e ela também vai fazer esse equilíbrio proteico para fornecer a síntese. Sempre que está escrito síntese, significa construção, tá? Ela vai ajudar nessa construção desse músculo. As proteínas do leite. Elas têm um teor maior de leucina. O que é leucina, professora? Leucina é um aminoácido essencial. Um dos mais essenciais, um dos que a gente mais procura, que é um dos BCAAs, né? Então, a proteína do leite, ela tem um teor de leucina, ela é muito benéfica por ter esse teor de aminoácido. Existem 2 proteínas do leite, a caseína e a proteína do soro do leite. Elas são bem diferentes uma da outra, tá? Então, vou explicar a diferença. A caseína, a prof colocou ali um slide onde que a gente consegue, como que encontra a caseína, então você vai encontrar nesse formato da suplementação. E o que é o soro do leite? O soro do leite é o whey, né? Então normalmente a gente não fala soro do leite, a gente já
fala o nome comercial, né? Whey protein. Caseína. A caseína, ela é insolúvel em água. Então, a digestibilidade dela é mais difícil. Já o whey, você vai ver, ele é solúvel em água, então eles são bem diferentes. Apesar de eles serem da mesma fonte de leite, eles são bem diferentes. Então, a caseína, ela é digerida mais lentamente porque ela é insolúvel em água, então ela é hidrofóbica. E ela retarda a motilidade gástrica. Então, ela demora mais tempo para ser absorvida. Muito mais tempo, tá? Então, ela é uma de lenta absorção. Sempre que você vê questões lá, o que é lenta absorção? Caseína do leite. O que é rápida absorção? É o whey. O que é o whey, então? O soro do leite. O soro do leite, ele é solúvel em água, então ele é rapidamente digerido. Então, ela é uma fonte de proteína que a gente consegue ter mais rapidamente disponível para o nosso atleta. Qual é melhor, então, prof? Uma que eu digiro, né? Menor, mais lentamente, ou uma que eu digiro mais rápido, que é o caso do whey. Qual que é melhor, prof? O que você acha, né? Então, o melhor é o whey. Então, pesquisas demonstram que a suplementação com whey é superior, e em comparação lá com a caseína de 5 quilos, 0,8 quilos de força em comparação com a caseína. Então, ela é muito superior à suplementação do whey em comparação à caseína. Por isso que a gente sempre prefere o whey, uma proteína de rápida absorção. E além de ter um preço acessível, né? Quais que são as proteínas oriundas do ovo? Aqui eu coloquei, eu acho bem interessante esse slide, onde eu fiz a comparação entre o ovo inteiro e só da clara do ovo. Então, o ovo inteiro, ele vai ter 18 gramas de proteína, 17 gramas de gordura e 223 quilocalorias. Já só a clara do ovo, só a parte branca, ele vai ter 18 gramas de proteína também, nada de gordura, 0,73 quilocalorias. Ai, meu Deus, prof, então significa que no meu atleta eu preciso dar somente a clara de ovo para ele, não o ovo inteiro? Depende, né? Depende muito. Se o objetivo, se você precisa unicamente bater as proteínas, a clara do ovo ela já é importante. Mas se você, por exemplo, eu tenho um paciente meu que ele quer hipertrofia do músculo, quer hipertrofiar, mas ele é eutrófico, né? Então ele não tem, ele é mais magro. Então ele precisa de quilocalorias, a quilocaloria é importante para ele, a gordura é importante para ele. Então nada impede de eu colocar um ovo inteiro. Qual que é melhor, prof? Depende para qual atleta você vai recomendar, né? Então não existe um que eu fortemente recomendo, outro que eu fortemente recomendo. Aí vai analisar cada caso, né? Se o paciente precisa de quilocaloria ou se a caloria não é tão importante naquele momento. Então é tudo isso que a gente vai avaliar. Mas é importante você ter essa noção do ovo inteiro e da clara do ovo. Quando vamos comprar, quando vamos suplementar, né, quando a gente vai encontrar comercialmente essa proteína do ovo, a gente encontra pelo nome de albumina, que é a proteína da clara do ovo. Ali eu coloquei a imagem ilustrativa para você observar. Tá, vamos recapitular. Proteína do leite. Proteína do leite. Whey, caseína, certo? Proteína do ovo, albumina. Proteína da carne, como que é o nome? Proteína da carne, aqui a prof colocou L-carnitina. Mas qual que é a função, né, da proteína da carne? A carne, como fonte de proteína, ela está relacionada a níveis séricos de GF1. E ela também tem um aumento na mineralização óssea e diminui fortemente o risco de fraturas. Então, é super importante a carne também, né, animal, a fonte de proteína animal para esses atletas. Qual que é melhor, prof? Então, né? Melhor a carne de gado, melhor a carne de boi ou melhor a carne de frango? Aqui eu coloquei uma comparação entre 100 gramas, né, de bife bovino e 100 gramas de peito de frango. Praticamente a proteína do bife bovino, 25 gramas com 23 gramas de frango, não tem grandes diferenças, né? Gordura saturada, GS. 7,3 no bife e 3,1 no frango. Opa, prof, gordura saturada é importante, né? Gordura saturada é um
É um grande fator de risco de aterosclerose, de doença cardiovascular, de obesidade, de várias outras comorbidades. Não é, prof? A gordura saturada não é tão benéfica assim, verdade? A gordura saturada não é tão benéfica assim. Então, opa, prof, então aqui já temos uma diferença. Eu não vou falar qual que é a melhor e qual é a pior, você que vai tirar a tua ideia do que você acha que está acontecendo aí. Colesterol. O bife, ele tem 88 miligramas de colesterol, em comparação com o frango, 107. Ah, então o frango ele tem mais colesterol, prof, mas em comparação tem menos gordura, sim. Já o nível de B12, 2,9 do bife para 0,5 do peito do frango. Nossa, prof, dá diferença, né? Dá muita diferença. Lembrando que pacientes vegetarianos é porque eles têm, a maioria tem, que não faz a suplementação de B12, é o que carece muito, porque o B12 ele é só proveniente da proteína animal. Ai, prof, então, né, o que eu acho? Vamos finalizar ali com a quilocaloria, 277 do bife contra 189 do frango. Ah, então o bife ele é mais calórico e o frango ele é menos calórico, sim. Qual que é melhor? Aí depende, né? Depende das preferências alimentares do teu atleta. Ele gosta mais de carne de gado, aí tudo bem, você vai adequar a quilocaloria, você vai adequar a gordura saturada, você vai adequar a proteína, tudo certinho pra ele. Prof, ele gosta mais de frango, tudo bem. E além de que o frango ele tem um custo-benefício melhor em comparação com a carne de boi, ele é mais barato, né? Mas aí tudo vai depender da nutricionista em si que vai estar fazendo esse planejamento alimentar e da preferência alimentar do seu paciente. Algo muito importante é o questionário socioeconômico, né? Quanto que ele ganha, a renda per capita dele é importante, porque a gente também não pode ofertar alimentos que não estejam que não caibam dentro do bolso dele. Se formos suplementar, quero só suplementar a proteína da carne, prof, como que eu consigo achar isso comercialmente? L-carnitina. Proteína, ai meu Deus, aí agora, proteína no pré-treino ou proteína no pós-treino? O que eu faço, o que é melhor? Esse se você abrir o QR Code ali, esse é um artigo, vai falar, ele faz um comparativo entre a proteína pré-treino e a proteína pós-treino. E ele vai observar que eles têm efeitos similares, tá? Então, pré versus post-exercise protein intake é similar. Então, eles têm efeitos similares na adaptação muscular. Então, esse artigo, tá? Então, ele diz que o nutricionista ele é livre para escolher se eu posso pôr proteína antes no treino, consigo pôr no pós-treino, né? Contanto que eu coloque, para ele vai ter um efeito benéfico. Então, não vai diferir se eu tanto colocar no pós, tanto eu colocar no pré. Esse é um artigo, tá? Ele é um artigo bem bom. Mas, vamos lá. Recomenda-se 0,5 a 0,5 gramas de quilo corporal no período pré e no pós-treino. Então, assim, prof, como é que eu faço esse cálculo? Eu pego 0,4 e multiplico pelo teu peso, 60. Aí eu sei quanto que ele precisa de proteína no pré, quanto que ele precisa de proteína no pós. Mas lá na conclusão do artigo, ele acaba falando que ele tem resultados inconclusivos, né? Que ele não tá confirmando nada. Então aí a gente já fica pensando, opa, será que isso é confiável? Será que isso não? Então vamos lá. Esse é um outro artigo que ele vai falar o efeito da suplementação e da performance em treino de endurance. Endurance é treino de alta resistência, de alta intensidade, como se fosse uma corrida, uma Olimpíada, algo assim, desse gênero, que demora bastante tempo. O que ele fala? Esse artigo, que a ingestão de proteína no pós-treino, ele vai auxiliar na síntese muscular, na recuperação muscular. Porque, claro, pensa comigo, eu usei o meu glicogênio muscular. Eu usei, então vamos lá, eu tô usando o meu metabolismo das proteínas, eu tô usando o meu metabolismo dos lipídios, eu tô usando o meu metabolismo dos carboidratos. Eu preciso no pós-treino recuperar tudo isso, né? Para que se eu quiser ter uma hipertrofia, eu tenha um balanço nitrogenado positivo, concorda? Então eu preciso recuperar no pós-treino. Então eu preciso
Qual que é a recomendação desse artigo? A ingestão de 1,4 a 1,6 seria mais apropriado para atletas ativos. Não uma pessoa, aqui que é atleta ativo, não uma pessoa que vai uma vez por semana na academia, não uma pessoa que vai fazer zumba, que vai fazer step, que vai fazer algo desse gênero, dança, alguma coisa assim, na academia. Não, atletas ativos que vão 4, 5 vezes por semana pro treino, então esse seria a ingestão de quilocaloria recomendada. Prof, como é que eu faço esse cálculo? Da mesma forma, 1,4 vezes o peso vai dar a quantidade de grama que eu preciso. Se eu quero transformar para quilocaloria, eu só multiplico por 4. E assim sucessivamente. Aqui, tá. Então eu trouxe um artigo que diz uma coisa e um artigo que diz outra coisa. Então a prof trouxe um artigo que diz que tanto faz ser pré ou se pós, trouxe um artigo que diz que tem que ser único e exclusivamente no pós, mas o que a Sociedade Internacional Esportiva ela vai dizer pra gente? É necessário no esportista, não tô falando de indivíduo saudável normal, que não faz uma prática de atividade física, aqui é somente esportista, que é necessário manter uma massa muscular através de um balanço nitrogenado positivo e a recomendação, o recomendado seria 1,4 a 2 gramas de proteína por dia. Então, o recomendado para atleta, então isso que era uma questão da prova, de 1,4 a 2 no máximo, né? Dependendo do treino. Na maioria dos treinos vocês vão ver que é 2. Existem casos que podem aumentar, professora? Existe, mas daí é outros casos, fisiculturismo, outros casos, né, mais isolados. Mas normalmente a gente vai encontrar na nossa prática clínica da nutricionista entre 1,4 a 2. A gente vai ofertar de proteína. A suplementação de proteína, então a Sociedade Internacional, ela vai dizer que é uma maneira mais prática, mais rápida da gente conseguir alcançar essas metas. Então, tem malefício, ou eu não posso suplementar whey, eu não posso suplementar caseína, eu não posso suplementar BCA. Não, você pode suplementar tranquilamente, tá? Então a suplementação é uma maneira prática e rápida de a gente conseguir alcançar as metas daquele nosso atleta. Como eu já disse, atletas de resistência ou outras modalidades esportivas, eles podem necessitar de maior quantidade de proteína, aí vai depender. Mas normalmente a gente vai encontrar no nosso dia a dia de nutricionista, né? Claro que eu não sei se você seja uma nutricionista esportiva de outras modalidades, ou você se especializa em outra. Mas normalmente é de 1,4 a 2 gramas de proteína por dia. Quando o carboidrato adequado é fornecido, a adição de proteína não melhora o desempenho de resistência. Então não adianta você ficar tacando proteína, achando que quanto mais proteína você der, mais hipertrofia do músculo ele vai ter, que isso aí é uma falácia, isso aí não existe, né? Então não adianta, você precisa adequar todos os macronutrientes, principalmente também, claro, né, com grande importância, o carboidrato também. Então se você adequa o carboidrato, quem tá dizendo isso não sou eu, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, não adianta você ficar adicionando mais proteína do que ele precisa, porque ele não vai melhorar o desempenho naquele exercício físico em si. Se precisar suplementar, às vezes não precisa, então a pessoa precisa de 3.000 quilocalorias, 2.000 quilocalorias, é pouco, a gente consegue só com a alimentação. Mas se precisa, se o horário não bate, se ele não consegue fazer uma refeição, se ele treina e já vai trabalhar no escritório ou algo do gênero, a gente pode suplementar, né? É recomendado suplementar o whey protein. Os outros tá lá na lista da Sociedade Internacional, prof? Não está. Somente está o whey protein. No pós-treino, então tá, proteína no pós-treino, para aumentar a recuperação, o equilíbrio proteico e acelerar essa reposição de glicogênio. Prof, fiquei confusa. Coloco proteína no pré ou no pós? No pós, tá? Então a gente recomenda a proteína no pós-treino. Existe uma grande preocupação das nutricionistas ou das pessoas também da área clínica, médica, que fala desse consumo exagerado de proteína, né, que esses atletas eles acabam fazendo indevidamente. Existe uma síntese de proteína muscular, olha que importante isso daqui. Estudos demonstram que o máximo absorvido por refeição é de 20 a 25 gramas.
de proteína, tá? Então, você pode comer... Prof, eu comi 200... deixa eu explicar. 200 gramas de frango não é 200 gramas de proteína, tá? Então, você vai lá ver. E um ovo tem um bife de 100 gramas tem 23, certo? Então, um bife de 100 gramas de 3, não significa que se eu me alimentar de 200 gramas de bife de frango, ele vai me dar 200 gramas de proteína, não. Você precisa fazer a equivalência, né? Então, você vai entrar lá no software, você vai ver a equivalência de cada coisa. Então, por refeição, eles trazem que a gente só consegue absorver de 20 a 25. E o resto, prof, o que faz? O resto, ele vai para a urina e vai para as fezes. Simples assim. Existem estudos também que falam sobre a saúde renal e da saúde hepática do paciente. Estudos de insuficiência renal e da perda mineral óssea. Eu expliquei isso em dietoterapia. Eu não lembro se você estava presente na aula, mas a prof já explicou isso. Expliquei para você sim na insuficiência renal aguda, onde eu explico da filtração dos rins, da taxa de filtração glomerular, que filtra demais, vai ocorrer uma lesão a nível celular, enfim, pode ocasionar uma insuficiência renal aguda naquele paciente, tá? Mas o que a Sociedade Internacional de Esporte diz? Existe uma grande diferença entre professora Débora, entre um atleta, vamos lá, Paulo Musi, né, que treina todo dia, toda hora ele está treinando. Então, o meu consumo de proteína é menor, visto que eu não faço atividade física, então a gente precisa observar qual que é a prática da atividade física e adequar conforme a modalidade daquele paciente. Indivíduos saudáveis não praticantes de atividade física, a oferta é única exclusivamente de 0,8 a 1, não mais que isso, uma dieta normoproteica. É necessário, a prof já explicou isso, volto a reafirmar. Prof, eu quero suplementar proteína para o meu paciente. Eu vou fazer um cardápio de 2 gramas de proteína por dia para ele, de quilo, né? E o que eu faço, prof? Você precisa saber como está a função renal daquele paciente. Então, a gente pode solicitar os exames de ureia e de creatinina para ver como está a taxa de filtração glomerular daquele paciente. Se tá tudo certinho, pode suplementar. Aí você vê, deu alteração, não suplementa. Não, pelo amor de Deus, não suplementa. Então, é necessário, antes de qualquer suplementação de proteína, a gente observar a saúde renal daquele paciente. Então, a gente pode sim solicitar os exames de ureia e de creatinina para ver como está a taxa de filtração glomerular. Expliquei isso na aula de insuficiência renal, mas volto a reafirmar. O maior consumo de proteína vai dar um aumento no fluxo sanguíneo dos rins, vai dar um aumento na taxa de filtração glomerular, vai dar proteinúria e pode ocasionar uma perda da função renal a longo prazo. Prof, então hoje eu comi muita carne. Amanhã eu tô sem rim? Não, a longo prazo, né? Então a gente tá observando há anos, mas é importante a gente já orientar o nosso paciente, orientar o nosso atleta, que se ele comer mais do que está prescrito ali, é a saúde dele que está em voga, né? Tá em jogo. Vegetarianismo e consumo de proteína, por que é importante? Prof, então significa assim, sou vegetariano, não como proteína de origem animal. Significa que eu não consigo bater minha quantidade de proteína? Meu atleta é vegetariano. Meu atleta é ovo-lacto vegetariano. E agora, prof, o que a gente vai fazer com ele? Vai ficar ter que suplementando whey o resto da vida? Como que vai ser a suplementação dele? Importante. Esse é um artigo que fez uma comparação, né, entre pessoas que comem carne, pessoas que não comem somente peixe, pessoas vegetarianas e pessoas veganas. Então, é um estudo feito na Europa, um estudo prospectivo. Vamos lá. Ele utilizou 30 mil participantes. Gente, é muitas pessoas. Então, ele colocou 18 pessoas que são carnívoros, né? Comedores de carne. 5 mil pessoas comedores de peixe, 6 mil vegetarianos e 803 veganos com idade entre 30 anos, né? Então, a nossa faixa etária. E o que ele observou, prof? Olha que legal esse estudo. Você vai lá ver proteína, é a terceira coluna ali. Proteína aqui, ó, terceira coluna.
Comedores de carne, que somos nós que comemos carne, por grama de quilo de peso deu 1,28. Quem come só peixe deu 1,17. Ovo lacto-vegetarianos, 1. E veganos, quase 1. Dá muita diferença, prof? Não. Nesse estudo ele não mostrou. Nossa, deu muita diferença o consumo de proteína, né? Então você vê que não tem a ver uma coisa com a outra. Claro que os veganos vai ter uma leve diferença aqui em quilocaloria, em proteína, em energia, mas a questão da proteína, ela não dá muita diferença. De 1 para 1,3 é pouco, se você for ver, se o paciente ele não come proteína, porque ele come a proteína de origem vegetal. Esse aqui é um outro estudo em que os autores compararam os vegetarianos e os veganos. Então lá, deixa eu ver quantas pessoas. 90 mil pessoas que não são vegetarianos, né? 2 mil pessoas vegetarianas e 789 veganos. A questão de proteína. Claro, a proteína ela diminui, mas ela não é tão significativa. Então, nenhum dos estudos ela se apresentou com nível de significância. Mas, existem algumas recomendações, né? O Whey, a Sociedade Internacional, ela diz que é o melhor pó de proteína para absorção máxima, um pó de proteína para absorção rápida no atleta. Mas existem outras proteínas que a gente pode suplementar. Uma delas é a proteína de ervilha, a proteína de soja, a proteína de arroz integral, a proteína de cânhamo. Prof, eu tenho intolerância à lactose. Se eu tenho intolerância à lactose, eu não posso ingerir nada proveniente do leite. Concorda? Então o whey ele não é recomendado. Prof, mas nem o whey hidrolisado ele pode ter resquícios de leite, então ele não é recomendado também. Então, mas existem outras proteínas que a gente pode estar colocando no lugar para aquele paciente, caso seja necessário suplementar. Ovo lacto vegetarianos também, né? Então a gente pode suplementar. No lugar do whey, é recomendado a proteína da ervilha. Também era questão de prova. Lipídios. Qual que é a importância dos lipídios na prática esportiva? Os lipídios, eles são importantes porque eles têm uma absorção, eles também fazem parte da síntese de vitaminas lipossolúveis, que é a ADEC, a vitamina A, D, E e K. Ele também ajuda na produção hormonal e na produção de energia em exercícios e atividade de resistência. Lá que a prova explicou da sistema anaeróbico, sistema aeróbico, via lática, então você deve lembrar, né, que a gente também utiliza o metabolismo dos lipídios, e primeiro dos carboidratos e depois dos lipídios, e por último, e sempre tentar não utilizar o metabolismo das proteínas. Tá, lipídios. Mas quais que são os lipídios, né, prof? O que a gente consegue encontrar comercialmente para ofertar para aquele nosso paciente atleta? É o ômega 3, que é o EPA e o DHA. Então, estudos trazem que eles promovem uma menor concentração de marcadores inflamatórios no músculo. Particularmente gosto muito do ômega 3, ele também apresenta funções neuronais. Você deve relembrar na aula de Alzheimer, a prof falou da função neuronal, que o ômega 3 ele tem um efeito neuroprotetor. Claro, se o paciente ele consome, ele tem um alto consumo de salmão, de peixe, de abacate, de nozes, né? Se ele consegue bater o ômega 3 naquela alimentação, ácido oleico, linoleico, não precisa suplementar. Mas caso não consiga, não existem contraindicações para se suplementar o ômega 3. Prof, você já explicou da importância do carboidrato no pré-treino, da importância do carboidrato no pós-treino. Lipídios, extremamente importante também, né? Então, lipídios, o que a gente faz, prof? A gente divide durante o dia, tá? Divide durante o dia. Durante o treino, prof, posso comer durante o treino? Vamos descobrir. Durante o treino, a gente recomenda isotônicos. Então, eles são compostos de glicose, açúcares, né? Frutose e maltodextrina. Eles vão ajudar na hidratação, na reposição hidroeletrolítica e de sais minerais que a gente perde pelo suor,
pela sudorese, enfim, né? Pelas trocas iônicas que a gente vai ter durante o exercício físico. Ele ajuda na recuperação do glicogênio e ele é recomendado para exercícios de alta intensidade. Vamos voltar. Eu coloquei na aula de hidratação sobre os isotônicos. Só recomenda-se a suplementação de isotônicos quando o exercício físico ele for superior a 60 minutos. Prof, então significa que eu vou na academia, eu treino 1 hora e por dia, todo dia eu preciso tomar Gatorade, Jungle ou outro repositor de eletrolítico? Não. 60 minutos de treino sem parar. Tá? Então, como é aquele exercício que a prof colocou lá do ciclismo, né? Então, ele precisa, ele faz ciclismo off-road, lembra? 2h30 todo sábado e todo domingo. Então, nesse caso, a gente colocaria um isotônico para colocar um carbogel ou algo desse gênero durante o treino para que ele se alimente.